Salve, salve meu povo, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, eu sou doutorando em Ciências da Religião pela PUC Minas, enquanto atuo com a Universidade Laval do Canadá. Escrevi a tese de doutorado do Antônio de Castro Maia, o principal opositor ao Concílio Vaticano II no Brasil. Nesse momento a minha tese está já na correção final, né, dos meus dois orientadores, e em breve vamos marcar a defesa para que eu possa publicar, enfim, né, esse material, aí, essa pesquisa de quase 6 anos, mais de 400 páginas, enfim, quero publicar e tenho contado com a ajuda das pessoas, já recebi bastante ajuda aí na minha vaquinha online para publicar a minha tese, tá certo? Aqui embaixo você encontra aí o Pix, o link da vaquinha virtual, se você quiser e puder me ajudar, tiver interesse nessa dimensão de jogar a luz aí nessa questão do tradicionalismo. Pois bem, eu sempre falo, eu gosto de fazer vídeos, né, e conversar com a galera, e porque o tradicionalismo hoje é um assunto relevante, tendo em vista que o tradicionalismo católico, conforme eu falei no meu último vídeo, ele foi uma corrente filosófica, né, do século XIX, já expliquei isso, ligado ao fideísmo, enfim, que tem relação direta aí com essa concepção de que a fé, as verdades da fé cristã necessariamente são reveladas como uma ciência infusa que prescinde completamente da razão. Essa concepção foi condenada pela Igreja, né, para ser mais específico, Gregório XVI, Pio IX e pela Igreja reunida no Concílio Vaticano I. De igual maneira, houve no século XX, a corrente filosófica que queria preservar esse modelo de igreja antimoderno, cujas bases é o Concílio Vaticano, ou melhor, cujas bases é o Concílio Vaticano, é o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano I. Pois bem, esse apego intransigente a corrente doutrinária antimoderna promovida por esses dois concílios, em detrimento das propostas feitas pela Igreja Reunida durante o Concílio Vaticano II, originou a corrente teológico-pastoral que nós conhecemos hoje como tradicionalismo católico. O tradicionalismo católico no século XIX é uma coisa, no século XX é outra. Mas hoje eu quero falar sobre a relação de dois importantes nomes da corrente tradicionalista no Brasil durante o século XX. Plínio Corrêa de Oliveira e Antônio de Castro Maia. Bom, na verdade era uma tríade. Plínio Corrêa de Oliveira, Antônio de Castro Maia e Dom Geraldo de Proença Sigor. Mas eu vou falar pontualmente de Castro Maia e Plínio. Castro Maia estudou em Roma. Ele foi para Roma em 1924, fez a teologia lá, graduou-se e doutorou-se em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Essa universidade ela é caracterizada, é característico dela, é peculiar da formação que ela deu aos seus seminaristas, o antiliberalismo, o antimodernismo, o anticumenismo, o pensamento antirrevolucionário. Esses elementos reunidos, eles empreenderam o processo de secularização, né? Eles reunidos, eles fomentaram o processo de secularização que aconteceu na sociedade ocidental aí a partir do século XVIII, vamos assim dizer. E intensificou-se no século XIX, mais ainda no século XX. Pois bem, Castro Maia recebeu essa formação antimoderna. Ele não é um tradicionalista, como eu já disse em um dos meus vídeos, somente a partir do século, da década de 1960, do século XX, é que se pode falar em tradicionalismo católico, numa perspectiva intransigente, teológica, pastoral. Antes, não. Pode-se falar em conservadorismo, ou então numa perspectiva antimoderna, né? Ou antimodernista, antirrevolucionário, enfim. Tradicionalista, não. Para falar de tradicionalismo, necessariamente tem que haver o Concílio Vaticano II e o pós-Concílio Vaticano II. Bom, Castro Maia voltou para o Brasil em 1927, depois de ter estudado em Roma. Trabalhou como padre em São Paulo até 1948. Em 1936, ele conheceu o leigo Plínio Corrêa de Oliveira. O leigo Plínio Corrêa de Oliveira já estava concluindo o seu mandato como deputado federal,
foi um jovem muito ativo, era líder do grupo do Legionário, enfim, naquele momento era presidente do grupo Legionário, tinha uma excelente penetração na ação católica em São Paulo, nos congregados marianos, enfim, era um leigo muito ativo. Plínio foi o deputado mais votado do Brasil em 1932. Ele tinha 24 anos, né, ele nasceu em 1908, morreu em 95. Castro Maier nasceu em 1904, morreu em 1991. E eles se conheceram em São Paulo. O Plínio tinha um relatório que ele tinha feito contra o integralismo, contra os integralistas. Ele chamava o Plínio Salgado de o Führer brasileiro, e ele fez um documento acusando o integralismo de falsa direita. Castro Maier e Proença Sigor eram simpáticos à corrente integralista. O Plínio entregou esse documento ao bispo auxiliar de São Paulo, Dom José Gaspar, em 1936. Dom José Gaspar confiava muito em Castro Maier e entregou então esse documento para o padre Castro Maier, e que era simpático ao integralismo e que mudou de ideia depois de ter lido o relatório do Plínio Corrêa de Oliveira. Então, em 1936, eles empreenderam uma militância conjunta, né? Castro Maier, Plínio e Proença Sigor. Pois bem, em 1938, Castro Maier começa a ser sempre citado no jornal Legionário, tem tese sobre isso, tem dissertação sobre isso. E em 1940 o Plínio se torna, 1940 é muito importante, porque Castro Maier se torna presidente da Ação Católica, vigário-geral da Diocese de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, membro do Cabildo Catedrático, enfim, ele assume uma série de funções. E o Plínio, em 1940 ou 41, se torna presidente da Ação Católica por intermédio do padre Castro Maier. Padre Castro Maier intercede junto ao bispo, ao arcebispo de São Paulo, que naquele momento já era Dom José Gaspar, né? Dom José Gaspar ficou de 38 até 43, quando morreu no acidente de avião indo para o Rio de Janeiro, e ele foi substituído por Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Pois bem, Castro Maier, então, ganha uma dimensão em São Paulo e ele leva o leigo junto consigo, mas o leigo católico também já era uma figura bastante proeminente, muito ativo, se colocava muito bem, falava muito bem, escrevia muito bem, etc. Muito comunicativo, tinha um poder de persuasão, uma liderança bastante interessante. E então, assim, começa então uma relação, uma militância conjunta antimoderna, antirrevolucionária e anticomunista. Porque o anticomunismo foi assim, o estandarte principal. O anticomunismo e a devoção mariana são os estandartes principais do movimento do grupo do Legionário nas décadas de 30 e 40. Aí esse grupo ele é limitado pelo arcebispo Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Esse grupo deixa de ser o legionário, torna-se o grupo do catolicismo na década de 50, e em 1960 torna-se o grupo da TFP. Pois bem, o leigo Plínio Corrêa de Oliveira, então, com o patrocínio do padre Castro Maier e do padre Geraldo de Proença Sigor, escreve em 1943 um livro chamado Em Defesa da Ação Católica, que é um livro conservador que preconiza a doutrina católica e o fortalecimento da ideia hierárquica, porque naquele momento está surgindo o pensamento de Teilhard de Chardin, Jacques Maritain, enfim. Jacques Maritain, para ser mais específico, o maritanismo está se fortalecendo numa perspectiva mais progressista. E Teilhard de Chardin também, claro, já era um nome forte também, que influenciava muito as correntes mais progressistas da igreja. Então, Plínio Corrêa de Oliveira, vendo que havia o advento de uma corrente mais progressista, escreveu então Em Defesa da Ação Católica para blindar a Ação Católica, que era o principal movimento do laicato da igreja no mundo, com patrocínio do Papa Pio XI. E então Plínio escreve esse livro, só que isso gera para ele muitos problemas no clero mais progressista. Por exemplo, o bispo de Belo Horizonte, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Cabral, era um nome que tinha muita aversão ao Plínio Corrêa de Oliveira, e ele era muito amigo
do arcebispo Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. O Plínio e o seu grupo, eles padeceram muito na mão do arcebispo Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Por quê? Por conta das diferenças ideológicas. Plínio era um homem conservador, de direita, defensor da propriedade privada, de uma igreja centralizada em Roma, na hierarquia do Papa, da autoridade do clero. Tudo isso estava no livro Em Defesa da Ação Católica, que constava nas páginas do jornal O Legionário. Pois bem, tudo que fosse diferente disso era visto pelo grupo do Legionário como influência progressista, influência comunista, influência revolucionária. Essa não era exatamente a postura de Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Não vou falar que ele era um homem comunista, progressista, nada disso, mas do ponto de vista dessa tríade conservadora ele era. Então isso acabou tendo problemas, causando problemas para o grupo do Legionário. Pois bem, Plínio foi destituído da presidência da Ação Católica, da presidência do Legionário, ficou até... O jornal acabou em 47, né? Castro Maier, de vigário-geral da diocese, um padre bastante influente na diocese, deixa a posição de vigário-geral para tornar-se vigário da igreja de São José do Belenzinho, e Dom Geraldo de Proença Sigô é enviado para a Espanha. Isso daí em 45, ele fica lá até 47, Castro Maier fica até 48, na periferia de São Paulo, e Plínio e o seu grupo fica calado. Bom, Castro Maier torna-se bispo em 48, Geraldo de Proença Sigô é nomeado bispo de Jacarezinho em 47, Castro Maier em 48 para bispo coadjutor de Campos. Então ele vai para a diocese de Campos, ele dá muito espaço para o leigo Plínio Corrêa de Oliveira. Em 1951, Castro Maier funda o jornal Catolicismo, que torna-se um dos principais, talvez o principal meio difusor de ideias conservadoras, né, de direita, pela defesa da propriedade privada, contra as ideias comunistas, combatendo a corrente mais progressista da igreja, que naquele momento já estava, a década de 50 foi muito importante, né, porque está finalizando o fim da igreja da neocristandade, ou seja, uma igreja mais voltada para a figura do sacerdote, mais centralizada na figura do clero romanizado. Está surgindo o advento de uma igreja mais popular, de uma igreja mais reformada, né? A CNBB surge em 1955, aí Dom Helder Câmara é uma figura principal, uma figura fundamental, não principal, fundamental no surgimento da CNBB. E, no entanto, o Dom Helder foi muito criticado nas páginas do jornal Catolicismo e as correntes mais progressistas da igreja também. Plínio escrevia isso com o patrocínio do bispo de Campos, Antônio de Castro Maier, né? Então, essa militância começou em 36, perpassou toda a década de 40, a década de 50, a fundação da TFP na década de 1960, contou com o apoio do bispo Castro Maier e do arcebispo Geraldo Sigô. A TFP ajudou, né, prestou assistência, foram... agora não sei, uns 12 membros, né, da TFP para o Concílio Vaticano II. O príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança também participou, né, uma figura bastante conhecida no Brasil, está em diversos eventos, pela defesa do agronegócio, etc., da propriedade privada. Participou também com uma junta da TFP, apoiando os dois bispos, os dois prelados brasileiros, e foi assim, né, durante a década de 60, 70, né, a igreja se abrindo ao processo de reformas, de recepção conciliar, a igreja popular, o advento da igreja popular na década de 1970, final da década de 1960, que se coloca contra a ditadura militar. Plínio, Dom Sigô e Castro Maier se colocam na defesa da ditadura militar. Castro Maier mais discreto, muito mais discreto. Proença Sigô escreve abertamente a sua defesa pelo regime militar contra o comunismo. E, naturalmente, eles vão se isolando do episcopado brasileiro, da Igreja do Brasil. Lógico, não foi toda a Igreja do Brasil. A Igreja do Brasil ficou dividida, a Igreja do Brasil. Numa ala mais à esquerda,
né, com nomes como Dom Helder, Dom Paulo Evaristo Arnes, o grupo, a congregação dos dominicanos, dos franciscanos, os jesuítas, né? A Igreja Popular que se coloca aí, o padre José Comblan, que trabalha no Nordeste, enfim, se coloca mais abertamente contra a ditadura. Castro Maia e Proença Sigor mais a favor da ditadura, com apoio da TFP, e tem uma parcela do episcopado aí que meio nem lá nem cá, meio que está aí flanando, né, nesse cenário político brasileiro. Pois bem, essa militância conjunta que vai acontecendo aí, né, até o finalzinho da década de 70, Proença Sigor rompe com Castro Maia e com Plínio em 1969, né? Eles rompem, né? Castro Maia e Plínio rompem com Proença Sigor, melhor dizendo. Proença Sigor escolhe um outro caminho, porque Proença Sigor adere à nova liturgia, faz uma crítica a um livro chamado, que foi publicado em 1960, Reforma Agrária e Questão de Consciência, né, que foi escrito pelo Castro Maia, Proença Sigor, pelo Plínio e por um leigo, Dom Luiz, pelo leigo, como é que é o nome dele? Luiz Mendonça de Freitas, era um economista, né, naturalmente Plínio, Castro Maia e Sigor não tem muito o que dizer nesse livro, que é um livro de economia, mas Proença Sigor critica esse livro. Então, enfim, além de estar mais voltado à esquerda, lógico, Proença Sigor nunca pode ser um homem de esquerda, mas ele faz uma crítica a esse trabalho do qual ele participou. Além disso, adere à nova liturgia e instaura ministros de Eucaristia, institui ministros de Eucaristia, e isso é um problema para Castro Maia e para Plínio. Então eles rompem com o arcebispo de Diamantina, e eles ainda ficam juntos mais 10 anos, até que em 1979 Castro Maia começa a ter mais influência do arcebispo Marcel Lefebvre, e como ele tem mais influência do arcebispo Marcel Lefebvre, a TFP, que está na França, é vítima de uma série de críticas, né, dos padres lefebvristas. Eles fazem um relatório, né, fazem um rapport, né, um relatório contra a TFP. Esse relatório chega às mãos de Castro Maia e chega até a imprensa brasileira, a imprensa de São Paulo, Rio de Janeiro, né, o estado de São Paulo, a Folha, o Globo, e eles disseminam, fazem uma campanha contra a TFP. Castro Maia, em 1979, assume essa defesa da TFP, mas já com restrições a Plínio, ao seu grupo, sob influência do arcebispo Marcel Lefebvre. Bom, eu tive acesso a essas cartas, né? Então eles vão trocando ali algumas cartas, o Plínio, Castro Maia reclamando, né, fazendo algumas ponderações, algumas reclamações com Plínio tentando se defender como pode, né. As críticas de Castro Maia versavam, né, sobre o culto que havia em torno do Plínio e a Dona Lucília, né, alguns milagres atribuídos a Dona Lucília, a crença ao profetismo de Plínio Corrêa de Oliveira, que Plínio não nega, inclusive, fala que é possível, que não haveria problema em ser uma crença interna da TFP. Castro Maia condena peremptoriamente essa crença. Umas capelas do Santíssimo, né? Castro Maia tinha dado autorização, havia capelas do Santíssimo somente na Rua Maranhão, mas essas capelas, elas são disseminadas para outras sedes, né? Éremos, que havia na cidade de São Paulo. O Plínio Corrêa de Oliveira fala: não, Dom Antônio, de fato temos essas capelas aqui porque os nossos membros precisam comungar, porque somos hostilizados na Arquidiocese de São Paulo por conta da nossa condenação à teologia da libertação. O clero da Arquidiocese de São Paulo nos nega a comunhão, então nós precisamos ter lugar para comungar. Então essas capelas do Santíssimo, elas são fundamentais que tenham aqui, e de fato nas capelas a missa era celebrada pelo cônego José Luiz Maria Vilac e pelo padre Davi de Cardoso Moreira, padre Gervásio de Italva, padre Antônio de Laje, padre Gervásio de Laje, padre Antônio de Italva, padre Davi de Cardoso Moreira, padre Olavo de Miracema. Bom, pois bem, então esses padres celebram
em São Paulo, e as hóstias são distribuídas pelos diferentes eremos da TFP, que pedem ministros de Eucaristia. Castro Maier institui esses ministros de Eucaristia lá em São Paulo, mas depois com restrições, porque Castro Maier entendia que só tinha dado autorização para haver Capela do Santíssimo na Rua Maranhão, o que Plínio fala, não, Antônio, o senhor nos deu essa autorização. Castro Maier não se recorda muito bem. E além disso, Castro Maier entende, né, além dessa difusão das capelas, se Castro Maier entende como sendo um ato de desobediência, Castro Maier ainda acusa a TFP de anticlericalismo. No final, então, de dezembro de 1982, eles rompem, Plínio e Castro Maier rompem relações, melhor, Castro Maier rompe relações com Plínio, Plínio tenta fazer de tudo, né, para que essa ruptura não aconteça. Plínio propõe, inclusive, uma união aí da TFP, os padres de Campos e os padres lefebvristas, na defesa aí do movimento tradicionalista contra o Concílio Vaticano II, nas reformas propostas do Concílio Vaticano II, mas Castro Maier, influenciado por Marcel Lefebvre no primeiro momento, mas muito convicto também à luz daquilo que ele estava vendo, do culto que acontecia em torno do profetismo de Plínio Corrêa de Oliveira, que Castro Maier escreve dizendo, inclusive, é necessário que o João Cladias seja corrigido, porque ele que fomenta esse culto, né? E Plínio tenta defender o seu pupilo, né, o João Cladias, porque o João Cladias ele era fotógrafo, ele era na década de 60, 70, ele era fotógrafo da TFP, e também ele divulgava, ele era líder da fanfarra da TFP, né? E ele divulgava fotos do Dr. Plínio, da Dona Lucília, enfim, isso começou a ser visto como um ato equivocado pelo bispo de Campos, né? Então, assim, o D. Antônio propõe que Castro Maier propõe que Plínio deva corrigir o leigo João Cladias, né, que era aí um pupilo de Plínio Corrêa de Oliveira, mas o Plínio, por sua vez, hesita em corrigir, mas ele faz notas públicas, ele explica, não há anticlericalismo nisso, em hipótese alguma, nós somos extremamente obedientes, o que nós criticamos são os exageros do concílio. Castro Maier não se convence, Castro Maier entende que há uma postura na TFP quando o bispo está presente, quando o bispo está ausente, que há um culto demasiado a Plínio, que a TFP se coloca acima do clero. Lógico, eu pesquisei a postura de Castro Maier e pesquisei também a defesa de Plínio. Plínio escreveu na Folha da Manhã sobre isso, Plínio fez uma conferência com mais de 1.500 membros da TFP falando, né, que ficou conhecido oficiosamente como refutando a Castro Maier, né, Dom Maier, e ele nega isso, ele jura obediência à igreja, jura obediência à autoridade do Papa, afirma que a TFP é apenas uma peça na grande engrenagem da contra-revolução, faz um juramento público, né, de obediência à igreja, que é publicado em diferentes meios de comunicação. Nada disso, já no início da década de 80, demove Castro Maier da sua ideia antitefepista. Inclusive, em 1984, ele escreve uma carta para o leigo amigo dele, né, já sedevacantista, Homero Jorras, e chama Plínio de paranoico, né, que ele fala Plínio é paranoico, porque Plínio acredita que a TFP que vai restaurar o mundo, e entende que havia essa crença dentro da TFP. João Cladias escreveu, inclusive, no seu livro, que Castro Maier tinha inveja de Plínio Corrêa de Oliveira. De fato, Plínio era muito capaz, né? Castro Maier reconhece essa capacidade, fala, você é muito eficaz, mas você não é profeta. O João Cladias escreve isso já na condição, já na condição já de padre, quando ele escreveu, né? Ele já era padre quando ele escreveu um livro sobre o Plínio Corrêa de Oliveira. Ele fala que Castro Maier tinha inveja de Plínio, por isso que ele embarcou nessas ideias. Mas assim, eu não achei nada disso, de nenhum indício do Plínio escrevendo para Castro Maier nesse sentido, apontando inveja, nada disso. Bom, o que Castro Maier sentiu no seu coração, não tenho como saber se teve inveja ou não, né? Mas o que eu sei que houve foi essa condenação ao culto que havia do Dr. Plínio, a Dona Lucília,
a crença no profetismo, o anticlericalismo, que Castro Maia entendia que havia na TFP, Plínio negou esse anticlericalismo, e também essa questão das capelas do Santíssimo, que Castro Maia entendia. Castro Maia disse que teria dado autorização somente para ver na Rua Maranhão e não em outros locais. Plínio, por sua vez, foi e disse: não, o senhor deu e nós precisamos dessa autorização porque os padres de São Paulo nos negam a Eucaristia por conta da nossa postura de condenação aos exageros do Concílio Vaticano II e da teologia da libertação praticada pelo arcebispo Dom Paulo Evaristo Soares. Ou seja, trata-se de um assunto polêmico, né? E, enfim, fato é que hoje em dia a TFP, que foi dividida em Arautos do Evangelho e em PCO, né? A TFP foi dividida em 1995, quando Plínio morreu. Na verdade, já havia essa divisão. João Cladias levou uma galera, o grupo dos Provectos fundadores levou outra galera, e aí, enfim, originou-se em Arautos do Evangelho, Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, porque o João Cladias detém o nome Sociedade Brasileira em Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Espero ter esclarecido aí, enfim, esses elementos que estarão na minha tese de doutorado também, todos eles, né? E, enfim, vamos conversando. Um grande abraço, tudo de bom.